E saindo do... E a gente começa... dentro da temperança, a fase da temperança ela vai terminar lá na fase da estrela. Porque o próximo arcano, a gente vai estar falando da carta do diabo. É a carta, assim, é o arcano mais controverso que tem no deck do tarô. E é a carta mais temida pelas pessoas. Morte, diabo, torre, são coisas que, assim, que as pessoas, elas visualmente, não são cartas bonitas. Dependendo do deck, não são cartas bonitas, né? Alguns outros, assim, o diabo ele é super chamativo. Tem uma pessoa bonita, tem um deck que minha esposa tem, que é uma pessoa que tem um cabelo escuro, tem uns olhos verdes, tal, não sei o que, assim, uma figura super convidativa, não é? E o diabo, a gente está falando do arcano 15, que nada mais é do que o 7 mais 8, a gente está falando de 15, 1 mais 5, 6, a gente volta lá nos caminhos, na escolha dos caminhos do livre-arbítrio, lá no arcano 6, e o 15, o arcano do diabo, é a metade do tarô. Então a gente tem 78 cartas, 7 mais 8, 15. Dá nesse cara aqui. Ou seja, a síntese do tarô está em cima da carta do diabo. Todo mundo tem o diabo, né? Todo mundo tem aqui essas condições. Por quê? O diabo, ele, antes esse daqui é um número... uma carta que remete a Lúcifer, né? Do anjo caído. Mas ele fala muito de nós, fala dos nossos desejos, das nossas tentações, do nosso controle, todos voltados para o lado material, né? São os nossos desejos terrenos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do pentagrama aqui, a estrela de 5 pontas, se ela tivesse, essa ponta aqui de cima, tivesse voltado para cima, estaríamos falando de um símbolo de fé, né? Que são os 4 elementos. O que é o número 5 aqui no pentagrama? São os 4 elementos mais a alma, né? O éter apontado para cima. Nesse lado aqui é a não materialidade, né? Ele está apontando para baixo, a parte da terra. Então é uma parte muito material, né? E aqui a gente tem vários detalhes. Por exemplo, a gente tem... lembra que eu falei da síntese do 15, 1 mais 5 dá 6, que dá a carta dos enamorados. Olha como é que está a carinha do casalzinho aqui dos enamorados. É o mesmo casalzinho que está aqui, ó. Aqui eles estão, né, se conhecendo, né, estão se aproximando. Aqui é a cara de desgosto deles, né? Estão tristes, estão aqui acorrentados no pé do diabo. Então, a vibração dele, ele vai trazer uma questão assim, de eu estou no controle, eu estou no comando, né? O diabo, o nome diabo em si, é o enganador. Então, é questão de, aqui tem mentira, aqui pode haver traição, aqui pode haver uma série de contextos dentro desse lado sombra, né? Essa parte negativa das questões, né? É a pessoa que é muito materialista, é a pessoa possessiva, é a pessoa que está querendo muito material, o egoísmo, a luxúria, são todos os pecados capitais, né? O lado mais primitivo, exatamente, é o nosso lado mais materialista, o egoísmo em si, dentro do ser humano. O lado positivo desse daqui é que, assim, será que não está faltando ambição na sua vida? Será que não falta um controle da situação? Né? Ele fala também de magnetismo sexual. E aí, como é que está a vida sexual? Está rolando? Não está rolando? Está bem? Né? Então são coisas que não é o negativo em si. Lembre-se que tem dos dois polos, tem a luz e tem a sombra. Então cabe a você identificar, você como tarólogo, entender as questões do seu consulente e fazer uma leitura onde você vai trazer a luz e sombra. Lembrando que, obrigatoriamente, dentro de uma mandala, não existe só luz, não existe só ponto positivo, não existe só ponto negativo. Precisa existir um controle, precisa existir um equilíbrio entre as forças, entre as vibrações. As pessoas trazem isso. Se uma pessoa está vibrando o diabo,
né? Muitas vezes ela está querendo muito, tem um desejo muito grande de realização profissional, né? Ou está querendo passar o pé em alguém, está querendo tomar o lugar de alguém, por quê? Por mera vaidade. E onde você vai trabalhar? Vai trabalhar as outras questões, né? Que tem dentro desse arcano aqui. Por isso você tem que entender a vibração tanto da luz quanto da sombra. E eu também não me importo, para mim, se saiu a carta ao contrário e tal, que não sei o que, isso para mim eu não levo a mínima em consideração, porque eu sei o lado positivo e negativo. O que vai me orientar nas questões se é positivo ou negativo é a maneira que eu estarei fazendo a comunicação com o meu cliente, com o meu consulente, né? As perguntas que eu vou direcionar, a forma que eu vou direcionar a comunicação com a pessoa. Então, se a pessoa não tem, é algo que ela busca, logo, ela não tem, é algo que vai fazer falta, é algo que está na sombra. Faz sentido? Aqui eu tenho na mão do diabo, ele tem os dedos assim, ó. E aqui no Papa ele tem assim. Isso quer dizer que, se alguém alguma vez na vida já foi em alguma missa, o Papa ele faz isso para abençoar, né? Esse sinal, ele faz o sinal da cruz. O diabo ele faz o seguinte, você tem o Papa faz assim, né? Você tem um, eu tenho dois, eu tenho mais que você. Eu posso mais que você. Ou seja, são as nossas vontades realmente que são aqui apresentadas. Tá? Eu particularmente eu gosto da carta do diabo, é uma carta de Capricórnio, então é uma carta que a gente precisa ter o diabo em si, essa vibração, para que a gente prospere, porque você não vai ter uma coisa que você não quer viver, você não quer enfrentar, você quer ter. A gente não vai viver de filantropia, né? Principalmente nesse mundo caótico que a gente está vivendo hoje. É difícil as pessoas que são solidárias umas com as outras e tudo mais. Então você precisa ter uma certa ambição, querer alguma coisa, né? Isso faz parte do nosso lado humano. Se vocês tiverem dúvida, pode colocar aqui que depois eu respondo. Muito bem, partindo pro próximo deck, pro próximo arcano, né? O arcano 16, a gente está falando da torre. Então a gente está falando o quê? Enforcado, torre, morte, são do caminho da dor. Então todo mundo vai passar um momento que está ali resignado, está parado, fazendo sacrifício por alguma coisa, querendo alguma coisa ali, mas não tem movimento, a pessoa não sai do lugar, não quer realizar e tal, por N motivos. Pode ser por resiliência, pode ser por medo, enfim, questão X. Mas a gente passa por isso, né? Então a gente passa por transformação com o arcano da morte, a gente passa pelas nossas vibrações de vontade mais obscuras e as vontades do mundo material pela carta do diabo em si. E aqui a gente chega na carta, no arcano 16, né? Esse arcano 16 da torre é aquela coisa, a casa caiu, tudo está ruindo, porém, você não pode fazer nada. Não há nada que você possa fazer para que consiga restabelecer. Porém, é uma carta que vai te trazer aprendizado. É uma situação que você vai passar, é uma situação que você deve passar, ou uma situação que você está passando, que não há nada que você especificamente consiga fazer, como se você estivesse somente de mero espectador, vendo a torre ruir. Para quem vê uma torre ruir, ela geralmente, né, ela vai, por uma questão de gravidade, claro, ela vai ruir de cima para baixo, e nem sempre ela vai até o final, nem sempre ela vai na base, porque as bases das torres elas são muito fortes. Então você tem que acreditar que tem uma base forte e é a oportunidade que você tem de reconstruir com uma base mais sólida. Ou seja, você vai passar por um problema, você vai passar por uma situação, não há nada que possa ser feito. Porém, a única coisa que vai acontecer é que você vai aprender e você vai montar a sua nova forma de ver, os seus novos planos, outras coisas, a partir de uma base mais sólida. Aqui a gente tem
as pessoas caindo da torre, né? Você tem o raio, então é o choque, né? A pessoa fica em choque quando acontece, quando fica estática. A pessoa congela quando esse tipo de coisa está acontecendo, né? Então é a figura do raio. As pessoas caindo é quando você perde o chão. Então as pessoas simplesmente estão no ar, né? Não tem firmeza para isso daí. Então quando acontece esse tipo de situação, é que a pessoa realmente vai ficar sem chão, ela não vai ter muito o que fazer. Ela vai ter que observar, entender e tirar bom proveito dessa situação, do modo geral. Nesse deck aqui do Rider-Waite, ele tem algumas fagulhas. Então, de um lado eu tenho 12 fogo, as labaredas aqui, outro lado eu tenho 10. 10 remete à roda da fortuna. A roda da fortuna é aquela questão de instabilidade, mudança, né? É a certeza de que as coisas vão mudar. De alguma forma ela está mudando, está promovendo uma mudança. Se vai trazer sofrimento, ok, vai trazer sofrimento, mas entenda que você vai tirar bons proveitos em cima dessa... Você vai tirar bons aprendizados, uma boa lição disso tudo. E também para o 12, né, que remete a carta do enforcado, do pendurado, que aqui, assim, ó, tá vendo? A coisa tá caindo, a casa tá caindo aí. Tem ainda como aprender alguma coisa, né? Só que você tem que sair do lugar, você tem que se mexer. Você não vai ver o negócio cair, talvez a torre possa cair até em cima de você, se você não se mexer. Então é algo que vai te trazer. O amarelo em si é aquele ponto de atenção em que, assim, você tem que, né, por mais que você não possa fazer nada, você vai ter que já pensar nos próximos passos que vão vir, né? A gente está falando do arcano 16, 1 mais 6, arcano 7, arcano do carro, né? Então, assim, tenha foco. Apesar de tudo estar acontecendo, aprenda e tenha foco para que você possa sair e tomar um novo rumo.